Diga que eu sou o menino. te enviou, né? É isso aí. Mas vamos falar um pouquinho, né? De repente aprenda alguma coisa, eu também aprendo alguma coisa sobre isso. Olha só, irmãos, quem criou Deus? Tá vendo? A essa questão se pergunta quem criou Deus é baseada na crença de que Deus de um Deus criado. Nós não podemos admitir que Deus foi criado. Se eu admitir que Deus foi criado, se eu falar assim, olha, tem 5 personagens envolvidos nessa história. Então, fulano criou Jeová. Aí você vai perguntar, mas quem criou esse fulano? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos chegar onde? Entendeu? Eu quero chegar nos 5. Eu falo assim, ó, foi fulano que criou Jeová. Você não vai ficar assim, mas quem criou fulano? Quem criou fulano foi Ciclano. Mas quem criou Ciclano? Bertano. Mas quem criou Bertano? Beltrano. Então veja bem, irmão. Deus é incriado. Deus tem existência em si mesmo. Portanto, ele é incriado. Amém? Para ele ser criado, ele tinha que ter genealogia. Pai, mãe, avós. E Deus não tem. Deus é incriado. Não tendo começo nem fim de dias. Nem começo nem fim de dias. Amém? Então, eu podia falar assim, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos, nem adivinhadores pode revelar ao rei. Mas só Deus, né, pode revelar os mistérios. Por isso que eu falei, Deuteronômio 29. Deus não é criado, ele é incriado. Não teve um momento, um ponto, em que ele passou a existir. Por isso que a Bíblia diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Oi? Na verdade, Deus é a própria eternidade. De eternidade em eternidade tu és Deus. Agora vamos filosofar um pouquinho sobre isso? Oi? Ou não? Quem gosta de filosofia, levanta a mão. Estou deixando vocês em aperto, né? Oi? Então a pergunta que quem criou Deus é baseada na crença de um Deus criado. O próprio cristianismo refuta tal Deus, um Deus criado. Nós não aceitamos isso, amém? Amém. Então, a luta cultural religiosa é justamente essa, mostrar que deuses criados são uma farsa. Mas o Criador é apresentado como tendo existência em si mesmo. E, portanto, incriado. A faculdade de teologia ensina isso. Não tendo começo e nem fim de dias. Alguns cientistas dizem que têm dificuldade para crer nisso. Alguns, né? Não nos parece ter dificuldade nenhuma para crer na matéria e energia eterna. Ó, tá vendo aí, irmão? O cientista não tem dificuldade para crer na matéria e na energia eterna, mas tem dificuldade para crer no Deus eterno. Quando existe contradição, você sabe de onde é que veio, né? Veio do cão, né? Veio do cão. Se eles creem na matéria e na energia eterna, por que não creem no Deus eterno? O cientista crê nisso, na matéria e na energia eterna. Por que não crê no Deus eterno? Já viu que há maldade. Tem alguém trabalhando poderosamente ali, não tem? Então, senão teríamos que postular que elas tiveram um Criador. Hein? É ou não é? Nós queremos, na verdade, crer. Nós estamos acostumados nas coisas que são criadas. Alguém fez sua roupa, alguém fez seu chinelo, alguém fez seu sapato. Então, esse cara de nós. Então, nós queremos saber como Deus existiu. A origem de Deus. Mesmo que a nossa mente fosse capaz, mesmo que Deus quisesse fazer isso, nos explicar como nós fomos criados, a nossa mente não comportaria todo esse conhecimento da existência, como Deus passou a existir. Amém? Tem muita coisa que nem as mentes mais brilhantes do mundo conseguem descobrir, saber. Nem o cientista mais inteligente da face da Terra. Tem coisa que eles mesmos não sabem. Como eu falei outro dia, sobre a matéria escura. Hein? Nem eles sabem como se formou, não sabem de onde vem, não vê, eles creem no que não vê. Nós também cremos no que nós não vemos. Glória a Deus. Eles creem que existe por causa do efeito da matéria escura. Mas nós também cremos em Deus por causa do seu efeito nas nossas vidas. Aleluia. Amém? Espero que todos que estão aqui jamais
se desviam dos caminhos do Senhor. Aleluia. Hein? Vocês estão gostando ou não? Amém. Vamos ficar aqui até ir embora? Amém. Ele vai sofrer, não vai? Mas Deus vai ser glorificado. Aliás, Deus é glorificado quando a carne sofre. Glória a Deus. A carne de Jesus sofreu no Calvário para que o Senhor, o Pai, fosse glorificado. Aleluia. Coloque isso na sua cabeça. Deus é glorificado quando a sua carne sofre. Aleluia. Por isso Paulo entregou o seu corpo para ser destruído também, em prol do Evangelho. Não que ele quisesse isso, mas que ele se gastou e deixou gastar por nossas almas, pelas almas daquele povo. Então, se eles creram na energia e na matéria eterna, então nós podemos dizer assim, não, eu só creio se... Como é que ela foi criada? Como é que ela foi criada? Eles não querem saber, eles não se preocupam com isso, crendo que ela é eterna, né? E se pressupormos, então o problema seria crer em um ser eterno ou em uma matéria eterna. E se pressupormos a criação de Deus, teremos que inferir o Criador do Criador. Aquilo que acabamos de falar aqui. Quem foi o Criador do Criador? Aí vai ficar aí, você não vai parar em lugar nenhum. Amém ou não? Amém. Quem criou Deus? O Criador. E quem criou o Criador? O Criador do Criador. E quem é o Criador do Criador do Criador? Aí você vai ficar doido. Só isso você vai ficar doido. Entenderam ou não, igreja? Amém. Então, Deuteronômio 29, eu não falei para vocês? Eu não falei para vocês? Amém. Se Deus quisesse assim explicar para a gente como ele se formou, como ele existiu, não houve um momento que Deus existiu. A faculdade de teologia explica isso. Não houve um momento que Deus passou a existir. Ele é eterno. Por isso a resposta é eternidade e eternidade com Deus. Então, porque essa palavra já viu, não houve um momento da sua existência. Teve um momento da minha existência, da sua existência, não teve? Amém. Mas não houve isso em Deus. Então, do Criador assim sucessivamente, que nos levaria a um ciclo sem fim, tá vendo, irmão? Aí vai entrar no ciclo sem fim, acabamos de falar. Só existem essas duas propostas. E ambas são teorias. Tá vendo? E da geração espontânea. E do design inteligente do criacionismo. Ou Deus criou todas as coisas, ou todas as coisas foram criadas por acaso. Mas ambas são metafísicas. Aí já entra no campo da metafísica, né? Mas a evidência que as coisas que existem têm um propósito para sua existência. Por muitos cientistas, como um relógio, também já estudei sobre isso, com diversas engrenagens, sem os quais o universo entraria em colapso. É uma forte e séria evidência de que foi criada. As comprovações científicas. Amém? Mas se houve um meio termo entre ciência e religião, acho que em vez de colaborar para o ateísmo é que sai ganhando. O teísmo, né? O teísmo é que sai ganhando. Os ateus dizem que a vida surgiu por acaso. Só isso já seria uma grande sorte. A vida surgiu por acaso? Oi? Mas como explicar também o surgimento das condições ideais no universo e na Terra para sustentar a vida surgida simplesmente por acaso? Seria a sorte da sorte da sorte? A casualidade da casualidade da casualidade? Aí é muita sorte, a sorte da sorte da sorte. Estou respondendo a segunda pergunta para vocês. Estamos na segunda pergunta. Amém? Estou prometendo aquilo que eu estou cumprindo aquilo que eu prometi, amém? Amém. Estou ou não? Amém. Daqui a pouco, amém? Estou ou não? Amém. Vocês não vão ver isso aí, eu acho que igreja nenhuma. Vocês já ouviram outros crentes falar sobre isso de outra igreja? Veja se isso é possível então. Por acaso o universo está se expandindo na velocidade exatíssima, velocidade essa que evita a própria extinção do universo. O universo está se expandindo para não deixar de existir. Quem está por trás disso? Se é por acaso. É por acaso? Que o universo está se expandindo para deixar de existir? Ou Deus está fazendo isso por nós? Amém, glória a Deus. Por acaso, já que o cientista diz que é por acaso, né? Não é isso? Então nós estamos explicando por acaso. Por acaso nosso sistema solar ficou no lugar certo na Via Láctea para possibilitar a condição ideais da vida na Terra? Se nós passamos a existir por acaso, então por acaso essas coisas passaram a existir? Houve um propósito, houve um projeto. Não tem como. Então aqui eu estou refutando, jogando por terra essa ideia científica de que nós viemos a existir por acaso. Então por acaso Deus colocou tudo lá em cima. Então por acaso eu vou colocar isso aqui ali, etc. O universo você se expande progressivamente até que, amém? Para se autodestruir.
Quer dizer que o por acaso foi criando o por acaso. Então, por acaso a Terra ficou na distância exata do Sol para receber a quantidade exata de energia para possibilitar a vida. Então, se nós viemos por acaso ao mundo, então Deus fez. Então, as outras coisas foram surgindo por acaso. Ah, vamos surgir por acaso? Porque o por acaso foi criado lá embaixo. Aí você fica olhando assim, você não entende. Hein? Aqui. Por acaso a Terra ficou na distância exata do Sol para receber a quantidade exata de energia para possibilitar a vida? Se a Terra ficasse um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, a variação de energia solar impossibilitaria a vida. Ela foi colocada no ponto certo. Foi por acaso? Ah, você entra aí por acaso, entra. Você vê, até os engenheiros fazem cálculo matemático astronômico. E às vezes é. O por acaso que então foi poderoso, né? O nome do nosso Deus é por acaso. Vamos adorar o por acaso? Por acaso vem sobre nós. Por acaso a Terra ficou na inclinação exata e passou a fazer a rotação precisa em redor do Sol, propiciando estações bem definidas, onde os homens podem até prever épocas de colheita para benefício de todos, né? Por acaso está falando que foi por acaso. Você vê que a gente vê assim, é coisa louca, não é, irmão? Por acaso surgiu uma lua cuja gravidade possibilita essa rotação inclinada da Terra, essencial à vida. Por acaso vários gases se misturam e na proporção exata cada um para formar o ar que respiramos. Por acaso surgiu na Terra um escudo magnético que nos protege de raios nocivos do universo? Por acaso surgiu um campo magnético na nossa atmosfera que nos protege de meteoros, raios solares e nocivos? E aí, podemos parar? Por acaso flutuou uma chapa? Quer alguém mais obstinado do que aquele que afirma que todas essas coisas foram fruto de um grande golpe de sorte? Então nós somos abençoados por Deus. Então Deus existe. E todas as coisas convergiram, foram formadas para nós. Você acha que por acaso essas coisas aconteceram? A Lua ficou na posição certinha. O Sol ficou na posição certinha. Tá bom até aqui, né, irmãos? O sol está abrindo aí. Eu tenho umas coisas aqui, mas deixa que a gente vai. O sol está saindo. Acho que já atingimos o objetivo, amém? Amém. Então tá bom, vamos orar então.